Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre um grande engenheiro brasileiro, Saturnino Brito. Engenheiro por profissão, nascido em Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, em 1864, faleceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, aos 65 anos. Foi um engenheiro sanitarista brasileiro que realizou alguns dos mais importantes estudos e projetos de saneamento básico e urbanismo no Brasil, sendo considerado o pioneiro da engenharia sanitária e ambiental no país. Por sua visão humanista, sempre privilegiou a cidade como objeto de ação e reflexão, construídas a partir de um conhecimento inovador sobre as questões de higiene e saneamento. Sempre atuou associando a prática com a reflexão teórica e a sua difusão. O cenário internacional constitui uma dimensão importante de sua ação, que tornou possível a circulação e o confronto de saberes técnicos entre a Europa e o Brasil, possibilitando assim dar uma resposta concreta e eficiente, adaptada aos problemas da cidade. A virada do século XX caracterizou-se, em particular na Europa, pela multiplicidade de saberes e disciplinas que buscavam a hegemonia nas questões urbanas. Os higienistas, médicos e engenheiros estavam entre os primeiros a reivindicar essa hegemonia, mas que logo foi seguida pelos técnicos municipais e pelos arquitetos. As pesquisas urbanas, por um lado, mostravam que a dimensão dos problemas a enfrentar excedia a escala de ação vigente até então. Por outro, os progressos técnicos e científicos confirmavam a necessidade de uma ação conjunta no meio urbano para alcançar o objetivo de uma cidade salubre. A contribuição dos técnicos para a construção da cidade, enquanto objeto de conhecimento, de reforma e de ação, levantou a questão da intervenção de cada uma dessas profissões. E nesse contexto, a aliança entre profissionais e reformadores sociais, ou entre técnicos e elites políticas, foi determinante para a emergência e consolidação de novos objetos para a prática profissional. Na maioria dos países europeus, a cidade passou a ser um objeto de estudo para os meios reformadores nos últimos 25 anos do século XIX. A questão da salubridade das moradias, as investigações sociais cada vez mais precisas, as primeiras iniciativas para criar leis de habitações operárias e casas econômicas estavam no cerne dos debates sobre a questão social. E foi nesse contexto que várias categorias de profissionais passaram a se interessar pela cidade e integraram como que círculos reformadores. Engenheiros, higienistas, médicos e arquitetos passaram a conviver de perto com vereadores e com empresários no intuito de elaborarem planos como ferramenta para imaginar a cidade
e controlar seu crescimento na atuação dos princípios higienistas. Em um contexto brasileiro marcado por rápido desenvolvimento da infraestrutura urbana, a salubridade torna-se palavra de ordem para a expansão das cidades através da criação de novos bairros. Há necessidade de desenvolver ferramentas da engenharia sanitária para fazer interagir com outras dimensões necessárias à construção da cidade, quer seja a social, a arquitetônica ou a cívica. A abordagem técnica está ultrapassada e torna-se o elemento de partida da disciplina urbanística que agora surgia. E é dentro dessa perspectiva que a experiência profissional de Saturnino de Brito mostra ser possível conciliar as exigências de salubridade de uma cidade com um traçado urbano estético. As soluções propostas pela engenharia sanitária para questões utilitárias e sociais não se opõem à busca artística dos arquitetos e dos urbanistas que atuam nos melhoramentos e na expansão das cidades. É possível fazer planejamentos que levem em conta os princípios estéticos no traçado urbano, sem deixar de respeitar os preceitos higiênicos. E Saturnino aplicou esse princípio com muito rigor e, com suas realizações e escritos, contribui para a afirmação no Brasil de uma abordagem global, técnica e estética da transformação das cidades. O percurso profissional de Saturnino de Brito confirma a centralidade das questões de salubridade e o papel das redes técnicas no início do urbanismo, como conhecimento teórico e know-how. A combinação do conhecimento técnico e científico vai lhe permitir ultrapassar aquela figura do engenheiro artista resultante do iluminismo, colocando assim em ressonância aspectos técnicos e sanitários com outros temas e disciplinas como a estética. Saturnino começa sua carreira profissional na área da construção da malha ferroviária em todo o território nacional, mas logo nos anos de 1892 e 93 vai realizar seus primeiros trabalhos em saneamento e desenvolve particularmente a ferramenta topográfica, que se tornou um importante instrumento nas suas obras sucessivas. Era uma época de grande expansão urbana que exigia enormes esforços na área de saneamento, que Saturnino havia abraçado. Ele realizou importantes projetos nessa área em Vitória, no Espírito Santo, Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, e em Santos, São Paulo, onde pôde medir a validade dos princípios higienistas que defendia e precisá-los para construir um saber urbano de matriz sanitarista. Saturnino baseava seus estudos para o traçado urbano num estudo pormenorizado da região, onde
se aproveitava das características naturais do local, procurando assim fazer uma síntese entre técnica e estética nas suas obras. Ele vai fazer um planejamento do traçado viário da cidade, onde estabelece uma abordagem sanitária da cidade. Vai estabelecer uma relação estreita entre a topografia e o traçado das ruas, para assim poder obter um melhor escoamento de águas, e propõe adaptar o traçado das ruas ao relevo do terreno. Era, portanto, o contexto e o respeito dos princípios higiênicos que determinavam o desenho das vias e não a aplicação de sistemas determinados a priori. Em 1905, Saturnino foi nomeado diretor da Comissão de Saneamento de Santos, onde se propôs a fazer uma reflexão geral sobre a cidade. Santos transformou-se no principal porto de exportação de café e a população da cidade simplesmente quadruplicou de 1886 a 1900, quando alcançou a marca dos 50 mil habitantes. E foi nessa época que Saturnino projetou e realizou um plano de saneamento e expansão da cidade de Santos, onde adotou, ainda que parcialmente, um tramo ortogonal. Isso lhe proporcionou, por um lado, respeitar as poucas construções existentes e os seus terrenos, e, por outro, introduzir princípios estéticos de composição na organização espacial da cidade. O estudo e a construção das redes técnicas urbanas foram feitas anteriormente à execução do plano de expansão, permitindo assim soluções técnicas mais adequadas para o contexto operacional e para a economia do projeto. Os canais, elementos de drenagem essenciais para a cidade, cruzam a península onde está situada a cidade e desempenham o papel de novos espaços públicos urbanos. São assim como que avenidas sanitárias, medindo uma largura entre 30 e 35 metros, que permitem uma melhor circulação do ar na cidade. Estão conectados à avenida, que constitui a espinha dorsal do Plano Novo de Santos, aspecto reforçado pelos espaços reservados às plantas e ao passeio criados ao longo do seu percurso. Pequenas praças ou jardins ao longo desse percurso vão completar o conjunto urbanístico. Saturnino foi um homem de campo, mas foi também um teórico, tendo sido sua carreira caracterizada pelo constante diálogo entre a prática profissional exercida na transformação de muitas cidades brasileiras e uma reflexão teórica alimentada pelas leituras constantes e trocas de ideias e conhecimentos com colegas brasileiros e estrangeiros. Esse aspecto da sua personalidade permitiu-lhe dar soluções para os problemas de saneamento, ao mesmo tempo que desenvolvia ferramentas para refletir sobre a expansão urbana, colhendo informações das soluções executadas em outros lugares e adaptando-as ao contexto local dentro de suas especificidades.
No campo teórico, Saturnino produziu ao longo de sua carreira inúmeros escritos de conhecimento técnico científico, tendo escrito inclusive artigos e livros na língua francesa, mostrando assim a sua preocupação em compartilhar e divulgar o seu conhecimento. Com esse intuito, também participou de vários encontros e proferiu diversas palestras no exterior, especialmente na França. Foi provavelmente um dos técnicos urbanos mais cultos e mais bem informados de sua época, tendo sido membro de associações nacionais e internacionais de profissionais urbanos, mantendo-se sempre atualizado em tudo o que se experimentava em termos de saneamento e transformações das cidades na sua época. Assim, desempenhou um papel de protagonista na cena brasileira. Por um lado, participou ativamente da construção de um saber técnico urbano, baseado na própria prática profissional. E por outro, contribuiu para a circulação de ideias e modelos elaborados fora do Brasil, ao integrá-los em seus projetos e realizações. O fato de Saturnino ter se tornado membro honorário da Associação dos Higienistas e Técnicos Municipais da França demonstra não só o seu interesse pelas atividades dessa associação, como também o reconhecimento por parte da comunidade internacional da sua atividade profissional, tendo-lhe inclusive valido a atribuição de Chevalier de la Légion d'honneur na qualidade de científico e amigo da França. E no Brasil, foi eleito pelo Congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, por unanimidade, como patrono da engenharia sanitária brasileira. Era sobre essa grande personalidade na área técnico-científica do Brasil, que já teve uma época áurea de grandes personalidades de conhecimento e ciência a nível internacional. E era sobre isso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje. Tenham todos uma boa tarde e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.